Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Então, pessoal, muito boa noite. Nós vamos dar início à reunião de hoje. Teremos o Dr. Sérgio Alves, que vai falar sobre radiologia dentária. Então, Sérgio, você está com a palavra. Tá bom. Boa noite a todos. Eu vou começar fazendo só uma correção de uma confusão que teve hoje de manhã. Na verdade, eu me chamo Sérgio Alves, eu sou médico e radiologista pela FRJ e professor substituto também da FRJ, só que lá do campus Macaé. Acabaram me confundindo com outro professor da Odonto, mas eu não fiz odontologia. Então, todo o meu conhecimento, na verdade, é de leitura dos artigos e dessa experiência de 2 anos como radiologista. O Bebeto me convidou agora para trazer, né, essa apresentação sobre essa temática de dente e afecções dentárias que são surpreendidas no cotidiano de todo médico radiologista. E como a gente não tem essa proximidade, porque às vezes a primeira impressão pode parecer um tema um pouco maçante, a gente acaba deixando de lado coisas que podem complicar, que além de serem muito frequentes, podem complicar de uma maneira também muito frequente. Então a gente vê em cenários não só de emergência, mas o próprio ambulatorial que vem fazer o exame, complicações de lesões oriundas ou em relação aos elementos dentários. Então, mudando um pouco do que estava sendo feito aqui no canal, que seria a partir de casos clínicos discutir, essa apresentação é pautada na apresentação a partir de artigos. Então, esses foram os 4 artigos que eu selecionei, com ênfase principal nesse que é o mais recente, que são emergências dentárias, do grupo lá do ano passado. Um artigo excepcional, então, se alguém quiser ler, dos 4, o primeiro que eu recomendo seria esse mesmo. Deixa eu passar aqui. Então, a proposta de aula de hoje. Vou tentar, a gente sempre inicia, eu pelo menos sempre inicio, recordando um pouco da anatomia, que ela não só é relevante, como é requerida, quando você vai avaliar essa parte toda da face, que é uma anatomia um pouco, às vezes, complexa, e, obviamente, a dentição também, e para a elaboração do laudo. Depois retomar o conceito, numeração e nomenclatura da dentição, tecer 3 comentários sobre técnica, direcionados, né, para avaliação dentária, e depois entrar propriamente na aula, na apresentação, dividido em 3 grandes blocos, que são 3 blocos de um cenário emergencial. Eu segui isso desse primeiro artigo, que eu achei muito bom para a gente elencar o nosso pensamento. Então, dividi em um cenário de trauma, um cenário de complicações pós-procedimentos dentários, e um cenário de infecção, de paciente com infecção de cavidade oral, vamos dizer assim, né? Por fim, um fluxograma muito bom de um desses artigos, que já ajuda a gente a seguir uma linha, traçar uma linha de raciocínio diagnóstico a partir de quando a gente se depara, né, com uma lucência periapical. E por fim, se ainda tiver tempo e ainda tiver pessoal me acompanhando sem estar muito maçante, falar um pouquinho de lesões diversas que têm relação e no qual a relação delas com o dente ajuda no diagnóstico diferencial. Então, retomando a anatomia. Primeiro a gente vê todas as imagens sobre a bota, porção óssea do céu da boca, então o palato duro, composto pelas lâminas horizontais do palatino, pelo processo palatino da maxila. E nesse palato duro a gente já vê a arcada dental superior, também maxilar, né? Ela está, os dentes eles estão inseridos na arcada, no osso da maxila. De forames de importância no céu da boca, a gente sempre tem que prestar atenção no forame incisivo e nos forames palatinos, o maior que é anterior, o menor que é posterior. Dentro deles, né, por eles, passa artérias e nervos que têm o mesmo nome, os nervos palatino menor, palatino maior, e o nervo, na verdade, nasopalatino, que passa no forame incisivo, são nervos do ramo maxilar do trigêmeo. E as artérias, a artéria incisiva no forame incisivo,
e artérias palatinas maior e menor, são todos ramos, quando a gente volta até lá atrás, da maxilar, que é o ramo da carótida externa. Por que isso é importante? Porque quando a gente tem, a principal afecção que a gente vai falar aqui são afecções infecciosas. Só que num outro cenário, que eu não cheguei a trazer, de avaliação pré-operatória de implantes dentários, ou mesmo pós-procedimentos de exodontia, ou das próprias afecções infecciosas, com uma grande expansão, vamos dizer assim, óssea, a gente acaba podendo comprometer as estruturas desses forames, tudo que passa nesses forames. Então é sempre bom a gente lembrar um pouco da topografia. Então, o forame incisivo em relação aos dentes incisivos centrais e os forames palatinos em relação ao trígono retromolar e aos últimos molares. Passando agora para a mandíbula da arcada dentária inferior, aqui é um corte interno, né? Está cortado sagital e interno, para a gente ver os principais acidentes ósseos. Aqui de especial interesse para a gente, linha do milioide e o sulco milioide, que servem exatamente de inserção da musculatura milioide. A gente vai ver por que essa musculatura é interessante da gente saber. Além disso, o forame da mandíbula, que vai dar acesso ao canal, que aqui está escondido, obviamente, do canal da mandíbula, onde passa o nervo alveolar inferior, que vai fazer a inervação dos elementos dentários e é a causa da dor dentária, que é ramo do trigêmeo também, né, do terceiro ramo do trigêmeo, que é o mandibular. E além disso, também a artéria alveolar inferior, que também é ramo da maxilar. Por que é interessante a gente sempre prestar atenção nesse canal da mandíbula? Porque ele está em íntimo contato com os ápices dentários, então afecções aqui periapicais podem comprometer, podem se estender para esse canal da mandíbula, e da mesma forma que eu falei, numa avaliação pré-operatória, né, pré-procedimento, na verdade, de implante dentário, de exodontia para extração, tudo isso tem que ser muito bem falado, para não, na hora que colocarem o implante, por exemplo, não adentrarem esse canal da mandíbula. Aqui de interesse, os nervos alveolares superiores já são ramos do maxilar, não tem um canal específico por onde eles passam, a princípio, né, que a gente viu de imagem, e o nervo infraorbitário, que passa no forame infraorbitário, também nervo ramo maxilar do trigêmeo. Então, a arcada dentária superior suprida pelo maxilar e a mandibular pelo ramo mandibular do trigêmeo. Aqui de interesse é uma reconstrução 3D de superfície, né, podemos dizer. E aqui o que a gente vê? Que aquela linha milioide, onde é a inserção da musculatura milioide, ela define dois compartimentos, o espaço sublingual superiormente, o espaço submandibular inferiormente. E por que isso é interessante nessa aula? Porque as raízes do segundo e terceiros molares bilaterais, né, mandibulares, elas se pronunciam até um nível abaixo da inserção do milioide. Então, processos tumorais ou inflamatório sendo o foco de hoje. Quando se estendem para além do osso, o comprometimento inicial é do espaço submandibular. Quando a gente tem acometimento de incisivos caninos, pré-molares e primeiro molar, o acometimento, as raízes, por não ultrapassarem esse plano do milioide, quando elas se estendem para além do osso, elas vão comprometer, a princípio, o espaço sublingual. Agora, entrando na anatomia do dente, do elemento dentário. O que a gente tem? Esse aqui é uma representação de um dente incisivo, eu já vou falar quais são os tipos de dentes, mas todos eles sempre vai ter uma porção que é acessível à inspeção do exame físico, que é a coroa, e uma porção que é protegida, que não é acessível à inspeção, que é a raiz. Entre os dois, nós temos uma região cervical, o colo, que vai ser uma região muito propensa ao desenvolvimento dos processos infecciosos, né, de cárie, principalmente. De constituinte do dente, a gente pode dividir em 3 camadas, a camada externa sendo o esmalte, na região da coroa, com uma origem embriológica específica, que são os ameloblastos. Isso vai fazer uma diferença lá na frente. Na camada externa, em relação que protege a raiz, nós temos
o semento, a origem deles são os sementoblastos, que vão ter neoplasias específicas dessa camada. Uma camada média contínua, que recebe o mesmo nome, seja na coroa, seja na raiz, que é a dentina, e mais internamente, uma camada que a gente chama de câmara pulpar ou polpa, uma porção coronal da coroa, uma porção radicular no canal da raiz, né? O canal radicular, tudo a mesma coisa. De interessante, isso aqui é um sistema fechado. A única abertura, tanto da ponto de saída, acontece no ápice da raiz, através do forame do ápice da raiz, onde entra a estrutura neurovascular, que vai vascularizar esse tecido e inervar. Ok, como esse dente agora se prende, ele se mantém na cavidade, né, nesse que os artigos chamam de soquete ou enclixe, ou entalhe, tanto faz, do processo alveolar, seja da maxila ou da mandíbula. Ele se mantém ligado através de ligamentos, que são os ligamentos periodontais do periodonto de sustentação, que é essa camada. Então, esse ligamento periodontal vai estar no espaço do ligamento periodontal ou espaço pericementário ao redor do cemento, né? E vai ligar o cemento, que é a raiz, até o processo alveolar do osso, certo? Recobrindo todo mundo, a gente tem a gengiva, a margem gengival. Ok. Aqui a representação da ilustração de um dos primeiros artigos, todos vão começar da mesma forma, fazendo essa retomada de anatomia, então o esmalte, o dentina e a polpa. A nível da raiz, a gente tem o cemento de laranja, o espaço do ligamento periodontal aqui de cinza e o osso alveolar, ok? E a gengiva. Como que a gente vê isso na imagem? Na imagem, aqui é uma imagem de uma radiografia e aqui é uma imagem de uma tomografia computadorizada. O que a gente consegue ver? O esmalte, ele não é considerado nenhum tecido porque ele é acelular, só que ele é extremamente mineralizado. Então, ele é a porção do corpo humano mais dura que existe. Como ele é o mais duro e mais mineralizado, ele vai ser o mais opaco. Então, quando a gente quer avaliar dente, a janela correta não é nem uma janela óssea simples que já vem montada para a gente avaliar. A gente tem que janelar ainda mais, deixar mais escuro. Porque a gente consegue a diferença entre o esmalte, que é o tecido, vamos dizer assim, mais radiopaco, da dentina, que também é mineralizada, só que fica interna a ele. Então, a gente sempre vai conseguir ver essa distinção. Com relação à diferença entre dentina e cemento, na porção da raiz, a gente usualmente não vai conseguir ver essa diferenciação. Eles são geralmente isoatenuantes. Então, aqui eu tenho uma junção de dentina com cemento, sem problema. A linha hipodensa, ao entorno da raiz, é exatamente aquele espaço do ligamento periodontal, que é um tecido conjuntivo não mineralizado, então vai ser hipodenso, que é essa seta preta. Os asteriscos brancos é a cavidade pulpar, que também não é mineralizada, então também sempre vai ser hipodensa. Na radiografia, a gente vê a mesma coisa. Interessante também é que na radiografia, assim como numa outra técnica de tomografia que se chama cone beam, a gente consegue ver com melhor definição, às vezes, até as estruturas do trabeculado ósseo. Então aqui, se a gente for prestar bastante atenção, tem uma linha branca que se chama lâmina dura. Algumas pessoas, colocam isso, então só para terem conhecimento do termo, que na verdade é a cortical dessa crista alveolar, do processo alveolar, que é onde vai se inserir o ligamento periodontal. Então, mesma coisa. Lâmina dura, o hipodenso, espaço do ligamento periodontal. Aqui a gente consegue ver com menor distinção, porque é uma radiografia, o que é dentina do que é esmalte. Mas o muito interessante a se filtrar são as restaurações dentárias, que muitas pessoas têm como tratamento da cárie. Então, que são essas densidades metálicas, que geralmente é o amálgama, né, uma liga metálica que usa para você restaurar aquela perda de esmalte do processo de cárie, que constitui o processo de cárie. Na inspeção, né, você vai ver aquele metal recobrindo a coroa dentária. E no asterisco branco, a gente vê um outro tipo de restauração que não é tão densa, não é tão metálica, apesar de também ter um componente metálico, por isso que ela é mais densa do que dentina e esmalte, que seria o uso de resinas. Então, isso tudo a gente pode surpreender ao exame, tanto de radiografia, que a gente não vai ter tanto contato, quanto no exame de tomografia, sendo que esses amálgamas às vezes geram aqueles artefatos metálicos. Aqui é a mesma coisa de um outro artigo, mais bem visualizado,
para a gente avaliar bem a parte da tomografia. Então, num corte axial, apesar de ser o plano do radiologista, na avaliação de dente, às vezes ele confunde. Então, ele pode a gente acha que é alguma uma coisa e depois a gente confirma no sagital coronal e a outra. Então, mas como que a gente visualiza no axial? O mais denso é o esmalte, internamente a dentina, e pontinho preto hipodenso seria a polpa ou a câmara pulpar. Uh, ok, ao redor desse dente, quando a gente vai no nível da raiz, saindo da coroa e indo para a raiz, a gente vê a linha hipodensa, que é o espaço do ligamento periodontal. E às vezes aquela lâmina dura, que seria o córtex, né? Que às vezes é um pouco mais corticalizado na crista alveolar. Aqui é só isso. Então a gente acabou a parte de anatomia, passando agora para a dentição. O ser humano ele tem dois grupamentos, né? São dois grupos, duas dentições, a gente pode dizer assim. Uma dentição que ela é primária ou decídua e uma dentição permanente ou secundária. Se eu estiver falando muito rápido, pode pedir para parar, porque eu só tô com medo de não dar tempo, tá? Então, a dentição decídua ela é composta por 20 dentes, 5 em cada quadrante, né? 10 em cada arcada, maxilar e mandibular, que é o paciente com a boca aberta, vamos imaginar assim. De nomenclatura, a gente tem incisivo central, lateral, canino, primeiro e segundo molares. Sempre vai ser isso. Na dentição permanente, mesma coisa, incisivo central, lateral, canino, primeiro e segundo pré-molares e 3 molares. 8 dentes em cada quadrante, 32 no total. Só isso que é diferente? Não. Na dentição decídua, né, que é essa, vamos dizer assim, da criança, da infanto-juvenil, que é a primária, esses dentes geralmente eles são menores, com uma relação de coroa-raiz mais elevada, então a raiz deles é muito longa e divergente, e mais importante que tudo isso é que eles são menos mineralizados. Então, se eles são menos mineralizados, eles são mais propensos a processos inflamatórios infecciosos que cursam com desmineralização, é o processo da cárie. Então, isso é um aspecto relevante. Então, quando a gente pega um paciente, por exemplo, pré-adolescente, a gente vê uma dentição mista, que a gente vê tanto dentes primários quanto secundários, se a gente prestar bastante atenção e a criança, enfim, for uma higiene oral e ela tiver vários elementos cariados, com boa frequência, a maioria deles vai ser de dentição decídua. Ok, então no laudo a gente pode escrever o nome do dente. Então a gente tem um acometimento do incisivo central superior à direita, superior à esquerda, maxilar à direita, maxilar à esquerda, ou então, mais fácil, foram criados esquemas de numeração dessa dentição. E existem dois esquemas vigentes. Esse do ADA, que é um esquema que é mais utilizado nos Estados Unidos, que eu, pelo menos, nunca vi radiologista colocando esse esquema. Eu coloco o do FDI, na verdade, acho que a Ana Patrícia também. Mas, enfim, o do ADA, como é que ele nomencla, né? Através da dentição primária, partindo do último molar do quadrante superior direito, de A até T. Então, fazendo no sentido horário, A, B, C, D, E, fazendo o horário, terminando no último molar inferior à direita. Isso é na dentição decídua. Na dentição permanente ou secundária, que é a do adulto, a gente começa com o número 1 no terceiro molar e segue em sentido horário até terminar no último molar do quadrante inferior direito, que seria o elemento 32. Essa é uma proposta, né, que usa letras e números, dependendo da dentição, que é usada mais nos Estados Unidos. No restante, as pessoas tendem a usar mais desse FDI. Como é que funciona? Com todos os dentes, eles recebem 2 dígitos. O primeiro dígito vai representar o quadrante onde ele está. Então, dente arcada superior ou maxilar, quadrante direito, quadrante esquerdo. Sempre começa quadrante superior direito. Então, quadrante superior direito é o quadrante 1. Quadrante superior esquerdo, 2. Quadrante inferior esquerdo, 3. Quadrante inferior direito, 4. Então, o primeiro dígito sempre vai representar o quadrante. Na dentição decídua, aqui foi 1, 2, 3, 4. Dentição decídua, 5, 6, 7, 8. Também sentido horário, começando no quadrante superior direito.
O segundo número, o segundo dígito, ele vai representar realmente o dente. Então, a unidade 1 representa o incisivo central, 2, incisivo lateral, 3, canino, 4, premolar, 5, segundo premolar, 6, primeiro molar, 7, segundo molar e 8, terceiro molar. A junção dos dois dá um número. Então, é mais fácil essa numeração, né? Independente, a gente sempre pode abrir isso conforme está dando o laudo para quem ainda não tem isso decorado. Mas é bem simples, na verdade. Já entrando já num tipo de que a gente pode surpreender, isso aqui eu já vi 3 casos só nesse último ano, seria a hiperdontia. O que é a hiperdontia? Quando a gente tem mais de 32 elementos dentários numa dentição permanente. Então a gente vê que o paciente tem, além dos 32, ele tem um componente com uma morfologia de dente anterior, porque é uma morfologia de um dente cuneiforme, eu já vou explicar, com um esmalte mais denso voltado superiormente, posterior ao nível dos incisivos centrais, próximo à linha média. Isso aqui é muito comum, é um dente supranumerário que, por ser típico, recebe o nome específico de mesiodente. Isso aqui eu já vi umas 2 ou 3 vezes só nesse ano. Outro dente muito comum é um dente supranumerário posterior ao terceiro molar. Nesse aqui não vai estar voltado superiormente, vai estar a coroa está voltada inferiormente, como se fosse um dente normal, mas você contando, você vê que ele está em excesso, tem mais de 8 nesse quadrante. Então, esse dente, por estar muito distal, a gente chama de distodente, ou distodens, tanto faz. Então, são os dois que recebem nomes específicos. Do nada apareceu um dente supranumerário entre o canino e entre o primeiro premolar. Ok, você vai só localizar e colocar dente supranumerário, sabendo que existem sempre aquelas associações, às vezes são esporádicos, mas sempre tem aquelas associações, como por exemplo Gardner, né, da polipose intestinal, com osteomas, pode ter dentes supranumerários, o displasia cleido-craniana também pode cursar com dentes supranumerários. Então, dá para só para descrever, né? E esses dois aqui recebem com nome específico. Além disso, só para voltar aqui, que eu acabei não explicando, os dentes, além dessa nomenclatura ou da própria numeração, é importante a gente saber as faces do dente. Então, a face voltada para frente, a gente chama de face mesial, para trás, face distal, a voltada para dentro vai ser a face, né, ou cortical, se estiver no nível já do processo alveolar. Lingual ou palatal, né? Palatal se for maxilar, lingual se for mandibular. E a face voltada lá para fora, para o vestíbulo, é a face vestibular, ou bucal, voltada para o espaço bucal. Isso é interessante daqui a pouco quando a gente for descrever as lesões. Às vezes, além da hiperdontia, existe a hipodontia, que seria menos que 32 elementos dentários, que usualmente a gente não vai colocar no laudo. Por quê? Porque o paciente a gente não sabe da história, a gente não sabe se ele já sofreu alguma extração dentária, ou se ele já teve alguma perda precoce por uma doença periodontal. Então a gente nunca vai saber se a menos de 32 dentes representa realmente uma hipodontia verdadeira ou a hipodontia por procedimento, por qualquer outra coisa. Mas mais interessante que isso é que quando o paciente tem menos do que 8 dentes em cada quadrante, às vezes fica difícil a gente pensa assim, nossa, esse aqui é o primeiro pré, ou esse aqui é o segundo pré ou o primeiro molar? Às vezes dá uma dúvida. Então, uma forma de você sair disso, quando é uma maxila ou uma mandíbula, que a gente chama de parcialmente edêntula, seria você avaliar pelas raízes, pela quantidade de raízes que aquele dente possui, além da comparação contralateral, né? Então, os dentes ditos anteriores, que é o primeiro, o incisivo central, o lateral, o canino, eles são dentes unirradiculares, eles só têm uma raiz. Tanto de cima, tanto os maxilares, quanto os mandibulares. Os pré-molares inferiores, bem como os pré-molares, os segundos pré-molares superiores, eles também são unirradiculares. Os primeiros pré-molares superiores e os molares inferiores são birradiculados. E os molares superiores são trirradiculados. Então, trirradiculares, né?
Então, às vezes, a gente, sabendo o número de raízes, a gente consegue talvez sair dessa dúvida de isso aqui é um pré-molar ou isso é um molar. Tá? Mas, independente, o importante é descrever. Passando agora para o último tópico, a técnica. O que é interessante a gente lembrar da técnica? Que para avaliação dentária existe radiografia intraoral, radiografia panorâmica, tomografia nesse aspecto de cone beam e a tomografia multidetectores. As radiografias e a tomografia dita cone beam ficam mais num cenário específico de avaliação dentária que vai ser solicitada por um médico bucomaxilo, por um dentista, num planejamento de implante dentário, num planejamento de uma afecção X. Qual é o grande interesse na tomografia cone beam? É que ela tem uma alta resolução espacial. Eu vou mostrar uma imagem que a gente vai ver muito bem definida a parte óssea. Realmente a relação do dente com o processo alveolar onde ele está inserido. Então ela é muito interessante por causa disso, mas ela tem pouco contraste com tecidos moles. Então, num cenário de emergência, no cenário que a gente vê, no dia a dia, usualmente vai ser a nossa avaliação a partir de uma tomografia multidetectores, que tem uma menor resolução, vamos dizer assim, espacial com relação ao nível ósseo, mas tem um ótimo contraste com os tecidos circunjacentes de partes moles. O cone beam ele usa um FOV pequeno, por isso que é um cone beam, e ele usa uma menor dose de radiação. Com relação a meio de contraste endovenoso, sim, sempre fazer, sempre que possível, vale a pena ser feito, principalmente para lesões infecciosas ou lesões expansivas. Isso faz grande diferença. Principalmente a avaliação de um cisto maxilar descoberto não sei quando. Sim, vale a pena fazer um meio de contraste para você ver se tem algum componente sólido, né? Isso aí é mais óbvio. Processos inflamatórios também sempre vale a pena fazer. Processos vasculares, por exemplo, o paciente fez uma exodontia, ou seja, uma extração dentária do siso, terceiro molar, e aí está evoluindo com sangramento. Para você ver esse foco de sangramento, você teria que fazer o contraste. Vou mostrar um exemplo. Por último, mais interessante, são as manobras dinâmicas. Então, o que é isso aqui? É uma radiografia, não, uma tomografia, um corte coronal, partes moles, no qual o paciente fez uma manobra que é cerrar os lábios e insuflar a bochecha. Então, fazer aquela boca de peixe, que em muitos serviços aqui do Rio de Janeiro se usa esse termo, manobra em boca de peixe, que na verdade é um valsalva modificado, que te permite afastar a gengiva da mucosa, da superfície mucosa bucal. Por que isso é interessante? Porque pequenas lesões mucosas, isso aqui vale tanto para um nível de inflamação e infecção a partir de origem odontogênica, quanto para uma avaliação de, por exemplo, um tumor de cavidade oral. Quando você tem esse afastamento aéreo, te permite visualizar muito melhor pequenas lesões mucosas. Então, aqui a gente vê, nesse caso aqui foi feito sem contraste, mas a gente tem um espessamento, um leve espessamento mucoso de mucosa bucal, um edema desse subcutâneo, e a gente ainda vê nos tecidos moles perto da coroa também um adensamento. Isso, às vezes, como está muito sutil, às vezes não seria surpreendido se não tivesse sido feita essa manobra. Então, por que ela é válida? Ela sempre vai ser válida em cenários infecciosos, principalmente se está suspeitando de cavidade oral, dentários, de origem odontogênica, tumores de cavidade oral. Então, são os dois principais que vale a pena fazer essa manobra. E pós-procedimento, que seria a extração, porque às vezes faz uma fístula, eu vou mostrar mais à frente. Outra manobra seria a manobra de boca aberta, para quando você tem tanta restauração metálica, que causa tanto artefato, que às vezes sobrepõe a lesão. Então você faz posição neutra e depois faz posição aberta para tentar mudar o posicionamento do artefato metálico. Então, finalmente, entrando aqui nos cenários. Então, o primeiro grande cenário para avaliação no que tange a afecção dentária seria o cenário de trauma. E no trauma a gente tem fraturas dentárias e luxações dentárias, como dois grandes grupos. Aqui a gente tem uma avaliação, isso é a tomografia de cone beam, então a gente vê uma ótima resolução espacial, eu vejo todo o trabeculado ósseo, eu vejo a lâmina dura, eu vejo o hipodenso, que é o espaço do ligamento periodontal, esmalte, dentina, que não se separa do cemento por densidade, e a câmara pulpar. Fraturas geralmente, a mais comum é de dente incisivo, e acometem toda a faixa, não tem uma especificidade para a faixa etária.
E elas podem ser caracterizadas em fraturas puramente de esmalte, fratura de esmalte e dentina, quando pega os dois, uma fratura vertical, que pegaria tanto componentes de coroa quanto componentes de raiz, ou fraturas unicamente de raiz. Qual é a grande importância? Quando você tem comprometimento de raiz, muito provavelmente você já passou pela câmara pulpar, que é onde está o feixe vasculonervoso. Então, se você lesou esse feixe vasculonervoso, há um pior prognóstico e maior chance de desvitalização desse dente. Então, é por isso que é interessante e importante a gente sempre avaliar, caracterizar, pelo menos, essa fratura, uma linha de fratura, ultrapassando coroa e raiz, pronto, fica nisso. Às vezes, quando alcança o processo alveolar, aí já entra naquele grupão de fraturas dento-alveolares, que a gente vê no cenário de trauma facial, né? Que é o habitual. É o mais habitual da gente ver, na verdade. Então, como é que a gente vai ver isso na imagem? Então, tomografia multidetector e sagital dos dois lados. Aqui a gente vê, quando a gente tenta seguir o esmalte, a gente vê uma descontinuidade desse esmalte num paciente com história de trauma. Isso aqui foi um trauma de coroa. Um trauma, em teoria, superficial, sem grande risco de desvitalização desse dente. Nesse outro caso aqui, o que a gente tem? A gente tem um afastamento, um rompimento, um afastamento da raiz, então uma fratura de raiz dentária com preservação do processo alveolar. O processo alveolar é tudo, tá? Essa projeção a gente chama de crista alveolar. Então, assim, preservação das cristas alveolares, então não foi uma lesão, uma fratura que comprometeu a crista, e um leve desalinhamento. Então, isso aqui, muito provavelmente, está perdido. Pegou todo o feixe vasculonervoso. Passando, fratura era só isso. Passando para as luxações. Luxações tem vários tipos. Aquele primeiro artigo, ele classificou em vários tipos. Então, aqui um aspecto de um dente normal, um dente que sofreu concussão ou subluxação. Então, a gente tem um trauma, bateu com o dente. Se esse dente ficar sensível ao toque, mas ele não ficar, né, amolecido, ele não ficar móvel, é uma concussão. Se ele ficar sensível ao trauma, mas levemente afrouxado, já seria uma subluxação. Na imagem, geralmente a gente não tem alteração. Então a gente vai ver, vai fazer o exame de imagem, não vai ter alteração nenhuma. Agora, quando a gente tem realmente aumento do espaço do ligamento periodontal com deslocamento desse dente, aí já começa a entrar as luxações. Uma luxação extrusiva, quando você tem esse aumento de espaço periodontal, deslocamento. Quando você tem exatamente isso, associado a uma fratura da crista do processo alveolar, já entra naquelas fraturas dento-alveolares, eles caracterizaram como o que chamam de luxação lateral, não que tenha relação com o lateral medial, mas é só porque tem um desvio. Então, um desvio lateral. Quando esse dente, na verdade, perde todo o espaço, ele meio que entra, né? A proposta é essa. Ele entra, ele se projeta para dentro do osso alveolar, seria uma luxação intrusiva. E por último, quando você não vê nada, o dente saiu todo, né, podendo ter sido expelido pelo paciente ou até aspirado, seria a avulsão, que seria o último grau de luxação. Então vamos ver nesse exemplo aqui. Tomografia multidetectores, sagital, o axial e o coronal. Igual eu disse, às vezes a avaliação axial prejudica, confunde, então é sempre mais válido começar no sagital e no coronal. Então, no sagital, o que a gente tem? A gente tem um elemento dentário que não tem fratura, não vejo traços de fratura, que são linhas hipodensas de descontinuidade, né? Aquela coisa toda. Mas ele está desalinhado com o aumento desse ligamento, aumento do espaço do ligamento periodontal, principalmente junto ao ápice. Não vejo fratura de processo alveolar, isso aqui caracteriza uma luxação extrusiva. Aqui é a representação no axial, o que a gente vê? O córtex dessa região, isso aqui é um dente mandibular no caso, né? Então esse córtex a gente chama do córtex lingual, está mantido. O córtex vestibular, eu poderia confundir se isso aqui está quebrado ou não está quebrado, por isso que é importante ver nos outros planos, mas independente, a gente tem um aumento do espaço do ligamento periodontal. No coronal, a mesma coisa. A gente tem que esses dois elementos, esses dois incisivos, eles estão deslocados, além do desvio,
eles estão superiorizados, né? Eles estão num nível de plano maior. E a ocupação do espaço periodontal. Agora, olha a diferença. A gente vê praticamente uma imagem semelhante. Eu não tenho fratura dentária. Às vezes as duas coisas acontecem. A fratura do dente e a luxação. Aqui eu não tenho fratura do dente em si, mas eu tenho um alargamento do espaço do ligamento periodontal e uma fratura de rebordo desse processo alveolar. Eu tenho um rompimento ou descontinuidade, qualquer frase que vocês queiram, de cortical voltada para o lado, então cortical vestibular ou bucal, com desvio anterior desse elemento dentário. Isso aqui caracteriza uma luxação, porque a gente fala sempre em correspondência ao dente, então o dente luxou e o processo alveolar fraturou. Então é uma luxação lateral. No axial, como é que a gente vai ver isso? Aí, perfeitamente, a gente vê que está destacado esse córtex vestibular ou bucal, com o aumento do espaço do ligamento periodontal, está ocupado. Então, realmente, isso aqui foi uma fratura alveolar, na verdade, com luxação dentária. No coronal, a gente vê que é o mesmo aspecto do outro, a gente não conseguiria definir só pelo coronal. Aqui só outro exemplo, porque isso se repete muito. Se vocês prestarem atenção, todos esses exemplos foram incisivos. Geralmente trauma compromete dente incisivo central aqui nesse caso. O mesmo aspecto vai sempre se repetir. Alargamento dessa linha hipodensa, que é o espaço do ligamento periodontal, aqui com rompimento da cortical vestibular, ou bucal, desse processo alveolar. Então isso aqui, luxação lateral. O termo correto é esse. Por fim, quando a gente faz, o paciente sofreu um trauma, um corte sagital, a gente não vê o elemento dentário, a gente só vê um encaixe, um soquete, vamos dizer assim, ocupado por fluido, por debris, né? Então, por tecido de partes moles. Então, isso aqui é uma caracterização de uma avulsão óssea. Poderia ter sido, isso aqui era uma extração, em vez de, se não tivesse paciente sofrido trauma. Isso aqui é um aspecto, por exemplo, de uma extração dentária, de uma exodontia, até poderia. Mas faz muito tempo? Como é que eu sei que não faz muito tempo? Quando você tem uma retirada dentária, por você perder o estímulo de pressão, vamos dizer assim, da oclusão dele com contralateral, você começa a reabsorver a crista. E com um processo, depois de uns 8 meses de tratamento de retirada dentária, você já não vê mais o processo alveolar nessa conformação, você começa a reabsorver, porque você não tem estímulo para turnover, enfim, para nutrição, né, para manter esse formato. Então, num corte axial, a gente vê uma linha hipodensa atravessando. Como é curvilínea, num corte axial, eu sei que isso aqui vai ter um trajeto vertical. Ultrapassando a câmara pulpar, então eu sei que esse dente tem risco de de desvitalizar, né? E nesse outro dente tá ok, mas eu tenho um rompimento do bordo. Ótimo, saiu do trauma, agora entrando nas complicações de procedimentos. Complicações de procedimento, geralmente, ou é extração dentária, que se chama exodontia, ou é complicação pós-implante dentário. Eu não trouxe os implantes dentários, porque igual achei que ia ficar muito grande. De repente, a gente pode fazer outra aula só sobre implantes dentários. Mas, independente, as complicações tendem a ser as mesmas. A mais comum é a infecção. No caso da extração, formação de uma fístula oral-antral, hematoma, deslocamento ou fragmentação do elemento dentário que você manipulou. Então, aquela manobra, se a gente for prestar atenção, olha como facilitou a realização da manobra a gente observar que aqui está espessado e com leve realce. Então, eu tenho a ausência do terceiro molar, que geralmente a exodontia ou extração é realizada ou por causa do dente ter algum processo inflamatório, né? Então, uma cárie que já evoluiu e precisou retirar, doença periapical, doença periodontal, ou então um dente que é impactado. E os dentes que são mais comumente impactados são os terceiros molares. Então, aqui é um caso típico. Então, eu tirei esse terceiro molar, que é o siso, está ocupado pelo tecido de partes moles, que é tecido de granulação, e a gente vê que na superfície mucosa a gente tem um leve espessamento e realce, que a gente, em comparação com o contralateral, né, que a gente não veria se não tivesse feito a manobra, por exemplo. Então, isso aqui é uma extração
com leve espessamento e realce, que imediatamente pós-extração pode acontecer. Isso aqui não está complicado, isso é o esperado. Agora, esse aqui, mesma coisa. Eu não vejo o terceiro molar. Essa cavidade, vamos dizer assim, a cavidade do processo alveolar está ocupada por tecido de partes moles, só que, mesmo sem ter feito, você vê o comprometimento extenso, uma celulite extensa, comprometendo com espessamento de musculatura massetérica, adensamento, reticulação do bucal, né, do subcutâneo anterior, focos gasosos, que aqui, se tivesse feito a manobra, esses focos gasosos são realmente de cavidade oral, ou seja, são focos gasosos dentro do subcutâneo. Enfim, então um processo de inflamação, né, com uma celulite, porque talvez aqui tenha já um contraste, talvez aqui esteja formando uma liquefação, então uma celulite, talvez com o início de uma absedação secundária dessa extração dentária. Outra complicação, além das infecções, é a formação oral. Então, quando a gente tira geralmente os molares, que são mais próximos, nos quais as raízes se protruem para o seio maxilar, então o osso, a separação dele para o osso da maxilar é muito fina. Às vezes, quando você faz essa extração dentária, você acaba determinando algumas soluções de continuidade. Se essa solução de continuidade for menor que 2 milímetros, tende a fechar sozinho. Só que, se for mais que 2 milímetros, aí já dificulta. Geralmente não é um processo autolimitado. Provavelmente vai precisar de alguma intervenção. Então, como é que a gente vê nesse exame? A gente vê o elemento dentário com uma descontinuidade de córtex, aqui é maxilar, então um córtex palatal, e uma comunicação de continuidade de assoalho de seio maxilar. Associado a isso, um processo de sinusopatia, né? Sinusite desse seio maxilar, e esse preenchimento desse canal de comunicação por tecido. Pode ser debris, pode ser tecido de granulação. Já podemos, mesmo nesse exame que não fez manobra, caracterizar como fístula oroantral, porque isso é um diagnóstico que até sob inspeção você consegue fazer. Então, o médico ou dentista só pedir para o paciente abrir a boca, olhar o céu da boca e pedir para ele assoar o nariz com as narinas fechadas, ele vai ver saindo bolhas de ar de dentro da cavidade oral. Então, é um diagnóstico até muito simples. Mas olha como facilita a realização da manobra de bochechas insufladas. Você insufla e aumenta tanto a pressão que, às vezes, ela desloca aquele tecidinho que estava obliterando, né, a passagem, e aí determina facilmente o trajeto fistuloso errado de fístula oroantral, né, comunicação do antro maxilar com a cavidade oral. Então, só para ver que, após o exame de extração dentária, vale a pena fazer a manobra de bochechas infladas. Outras complicações de extração dentária. Às vezes, você fragmenta, mas foi um deslocamento total do dente que estava sendo retirado para dentro do seio maxilar. Então, é uma complicação. Em vez de tirar, acabou empurrando lá para cima. Nessa outra imagem axial aqui da direita, a gente vê, aqui não está no plano para a gente ver certinho o dente, pós-dentária, e a gente vê toda a formação de um grande hematoma, com estruturas sepiginosas que se contrastam tanto pelo meio de contraste como estruturas vasculares, configurando um blush. Então, isso aqui é sangramento ativo dentro de um hematoma. Com adensamento de subcutâneo, adensamento, obviamente, da musculatura massetérica que estaria nessa posição. Então, isso aqui também é uma emergência pós-extração. Necessidade de uso do meio de contraste. Deslocamento dentário aqui à esquerda e o hematoma à direita. Por fim, quando a gente tem a extração de um dente, igual eu falei, o dente que faz oposição com a erina arcada contralateral, né, que faz um mecanismo de oclusão de fechamento, às vezes ele sofre um estímulo e ele acaba descendo um pouco mais por causa dessa ausência do elemento dentário. Isso a gente pode chamar de hipererupção. Mas aí, isso aí não é necessário colocar no laudo, né? Por fim, para terminar esse bloco, o último aspecto que eu queria passar é do tratamento endodôntico, que é as doenças que vão causar isso, a gente já vai ver. Elas causam uma necrose daquele tecido neurovascular, desvitaliza esse elemento dentário. E o tratamento para isso é abordar através da coroa, tirar todo esse conteúdo necrosado
interno, limpar essa cavidade e preencher por um conteúdo específico, né, de guta aperta e sais metálicos. E no aspecto de imagem vai ficar isso, a raiz, né, o canal radicular preenchido por uma estrutura metálica. Então isso aqui é o famoso tratamento de canal radicular. Associado a isso, aqui fizeram uma restauração de coroa. É interessante que nesse caso ainda, no dente ao lado, no elemento dentário ao lado, eu já vejo já um processo de desmineralização periapical. Então, nesse dente aqui, já está começando um processo de infecção, de uma afecção periapical. Então, provavelmente daqui a pouco, se não for tratado, esse dente aqui também vai ter que, o tratamento disso vai ser tratamento de canal mais à frente. Então, o último bloco, que é das infecções. Então, as infecções a gente pode dividir em doença periodontal, periapical e as complicações. Doença periodontal. O periodonto é tudo que fica ao redor daquela raiz, né? O periodonto de sustentação. Então, nesse corte axial e no sagital, o que a gente vê? A gente vê que ao redor das raízes dos molares, de ambos os lados, eu tenho um aumento do espaço do ligamento periodontal, e além disso, reabsorção óssea, principalmente de cortical vestibular. Aqui, só olhando isso, às vezes eu poderia falar, nossa, está destruída essa cortical, estou em dúvida se é um processo expansivo que destruiu. Mas aí quando a gente joga no sagital e no coronal, a gente vê que, na verdade, ele só está reabsorvendo, ele está descobrindo essa raiz. O processo inflamatório vai reabsorvendo, destruindo esse osso alveolar entre elementos dentários e mesmo dentro, entre raízes de um mesmo elemento dentário. Então você vai perdendo osso. Doença periodontal é perda de osso alveolar, a princípio. Então é a causa mais comum de perda dentária, por quê? Porque chega num ponto que reabsorveu tanto esse osso que esse dente não consegue mais se fixar. É um processo inflamatório causado pela má higiene, né? E no qual você tem perda óssea volumosa, que ocorre entre os dentes e mesmo entre raízes, descobrindo essas raízes. Então, as raízes que deveriam estar ocluídas, né, deveriam estar lá dentro do osso alveolar, ficam descobertas. E caracterizado também por um alargamento do espaço periodontal. Então, aqui na reconstrução de superfície, eu vejo dentes corretamente cobertos pelo osso e os últimos molares já estão descobertos. Inclusive com as furcas, que são esses espaços entre raízes, que deveriam estar ocupados por osso para conseguir se fixar, já não tem mais. Então, isso aqui é doença periodontal, ao redor das raízes. Ou periodontite marginal, mesma coisa. A mais comum agora, que são as doenças cariosas, né? Ou cáries. O que é isso? Desmineralização. Então, você vai desmineralizar o esmalte e, num segundo momento, se não for tratado, isso progride para a dentina. No esmalte, a gente vê um fino foco. Por quê? Porque o esmalte é mais denso. Então, geralmente, esse processo não consegue abrir tanto. Mas na dentina, que é mais mole, apesar de ser mineralizada, esse processo infeccioso tende a abrir. Então, fica, às vezes, com aspecto de cogumelo. Conforme não tratou, isso vai crescendo, 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 até que atinge a câmara pulpar e inflama essa câmara pulpar, que é neurovascular. Essa inflamação, por estar num sistema fechado, acaba fazendo isquemia desse tecido, morte com necrose, e a única via de saída para esse tecido morto sair é através do ápice, ou forame, né, apical. Então, saindo pelo forame apical, esse tecido necrosado inflamatório vai começar a estimular a reabsorção desse osso periapical. E conforme isso evolui, vai ser a desmineralização desse osso, uma lucência, uma hipodensidade periapical, que é ao redor desse ápice. Então, são focos de desmineralização do esmalte da dentina, causado pelo ácido produzido por fermentação bacteriana, então má higiene dentária. Tipicamente cervicais, ou seja, geralmente esse exemplo é de superfície de oclusão, mas nem sempre, né? A cárie pode ser de superfície de oclusão, mas mais comum é ser de cervical, em região cervical, dessa superfície cervical. Estão localizados geralmente na margem gengival. Porque é aqui que acumula comida, né? Da primeira formação do tártaro e aí progride. Então, como é que a gente vê isso na imagem? No axial, a gente vê um foco de desmineralização do esmalte, abril maior ainda na dentina. Então, isso aqui é uma cárie na face distal,
do primeiro molar, né? 1, 2, 3, do primeiro molar. Aqui no sagital, mesma coisa, a gente vê um cabozinho no esmalte e uma abertura grande na dentina, então é um aspecto de cogumelo. Nesse paciente aqui, um paciente diferente, a gente vê que a dentição é mista, então eu tenho dentes permanentes e dente, igual eu falei, descido, que é mais predisposto à cárie, e a gente vê uma grande cavidade, uma grande desmineralização do esmalte da dentina. Provavelmente já está até chegando à câmara pulpar. Então, desse último molar descido. Aqui só para ver, para a gente ver uma evolução. Isso aqui foi, eu acho que um intervalo de mais de um ano, no qual a gente tinha um processo já de desmineralização, isso é cárie, e não foi tratado, não, enfim, evoluiu, você aumenta esse componente, é uma doença progressiva se não tratada. Nesse exemplo aqui, o que a gente tem? Aquela cavidade, que é a cárie, já perdeu quase tudo da coroa, todo o esmalte, praticamente toda a dentina, já atingiu a câmara pulpar, com certeza. E aí, no osso periapical, eu vejo que ele está docente, que ele tem uma hipodensidade. Então, isso aqui, doença periapical associada a um processo de cárie. Então, é a progressão da doença. Então, isso a gente chama ou de doença periapical, ou é a mesma coisa chamar de periodontite apical, mesma coisa. Refere-se ao espectro, na verdade, que ocorre ao redor do ápice dentário e inclui 3 grupos, vamos dizer assim, 3 tipos de lesão, que é o granuloma, o cisto ou o abscesso periapical. Tem grande necessidade de diferenciação? Às vezes não. O mais interessante é que o abscesso, por ser um processo que está ali em atividade, uma infecção em atividade, ele geralmente ele é mais hazy, né? Mais mal definido, mal delimitado, não é corticalizado e tem maior chance de romper cortical, de vai crescendo conforme não for tratado e vai destruindo e pode evoluir com as complicações que a gente já vai ver, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? O axial, igual eu falei, às vezes confunde, então um corte mais superior e um corte mais inferior. Nesse corte inferior, a gente vê a raiz dentária do incisivo, que é a única, circundada por um alargamento desse espaço. Quando a gente joga no coronal, a gente vê que, na verdade, o alargamento do espaço ele é periapical. Então, tem uma lucência periapical em continuidade com esse dente incisivo. Doença periapical, ponto. Nesse outro caso aqui, só para mostrar uma progressão, mesma coisa, uma lucência em relação à raiz do elemento dentário X, que cresceu. E aí cresceu com o tempo, se associou a abaulamento e adelgaçamento do assoalho do seio maxilar, associado a leve espessamento mucoso desse assoalho. Isso aqui também é doença periapical, a princípio. Existem formas de a gente diferenciar se é granuloma, se é cisto, se é abscesso. Igual eu falei, o abscesso geralmente ele é mais mal definido, ele é mais difuso, depois tende a organizar, né, com a resposta inflamatória do organismo, seria o granuloma, e por fim tende a corticalizar. Aí quando corticaliza, a gente poderia chamar já de um cisto periapical. Mas enfim, todos eles a doença periapical. Então não tem grande importância, muitas vezes. Então aqui o que a gente tem? Um elemento dentário que já não tem coroa, já foi toda comida. Isso aqui é uma cavidade de cárie associada a uma grande lucência que, na verdade, ela se projetou e abaulou o assoalho do seio maxilar à direita com adelgaçamento dessa cortical. Vou falar sobre decência ou rompimento, sem ter um espessamento mucoso, sem ter um processo de sinusite, melhor achar que isso aqui ainda tem um fino córtex adelgaçado. Então, o processo aqui é um cisto periapical. E ponto, né? Nesse caso, para mostrar que a gente também tem no axial uma lucência em relação à raiz, então doença periapical. Só que nesse caso eu tenho rompimento da cortical vestibular. Quando tem rompimento e extravasamento desse conteúdo, vai causar uma celulite, que aqui não mostrou na figura do artigo, mas nas partes móveis teria celulite. Beleza. Se eu vejo isso sem história, até poderia ser um abscesso, que evoluiu de uma forma que rompeu essa cortical, causou uma complicação, que é a celulite. Só que nesse caso, o paciente tinha tido um trauma. Então, na verdade, isso aqui era um cisto que estava minimamente estável
se vocês forem reparar, a cortical está fina e mantida, apesar de ter um leve espessamento mucoso sinusal. Mas como teve o trauma, essa cortical que fica afilada, adelgaçada, rompeu. Então, nesse caso aqui, era um cisto periapical que foi rompido, não era exatamente um abscesso. Independente, esse conteúdo do cisto pode causar uma celulite. O interessante é ver o quê? Que a gente tem uma lucência em relação a uma raiz. Quando a gente olha em relação a uma raiz dentária, a primeira coisa que a gente tem que ver é se o dente está cariado. Nesse caso aqui, estava cariado. Então, é realmente uma doença inflamatória infecciosa de causa, a partir da cárie, doença periapical. Nesse último exemplo, a gente vê uma cárie na região cervical, ou seja, região de transição entre o esmalte e o cemento, na região cervical, que é o mais comum, não foi tratada, evoluiu com expansão da cárie e formação de uma lucência periapical, doença periapical. Nesse caso aqui, olha que interessante, não é tão grande, é pequeno, né, como a maioria dos vários abscessos são assim, mas nesse, além do afilamento, a gente vê realmente uma área de descontinuidade, uma área de decência, às vezes as pessoas chamam de decência, de descontinuidade cortical e um processo inflamatório significativo. Então aqui eu já poderia chamar de um abscesso até com sinusopatia. Então, assim, aqui é a sinusite mesmo de origem odontogênica. Então, essa é a primeira complicação da doença periapical, quando aquele abscesso, na verdade, se projeta para dentro do seio maxilar. Isso geralmente ocorre nos dentes molares, principalmente o segundo molar, que é o que está mais próximo ao seio maxilar, que tem menos osso interposto entre ele. Então, isso aqui é uma sinusite odontogênica. Isso aqui é relatado em até 35% das sinusites são de origem odontogênica. E isso é muito interessante a gente relatar no exame de emergência, porque a flora muda, né? É polimicrobiana. Então, às vezes muda e só um tratamento antibiótico muitas vezes não surte efeito nenhum. Aqui a gente tem uma outra dica. A gente tem um corte coronal, janela de osso, e a gente tem obliteração completa do seio maxilar esquerdo, mas unicamente do seio maxilar esquerdo. As outras células têm leve espessamento, mas não configuram sinusopatia aguda. Então, isso aqui é indicativo de, por ser só acometimento do seio maxilar, que provavelmente a causa seja odontogênica, porque está vindo dessa lucência, desse abscesso periapical. Então, isso é uma grande dica. No axial, igual eu falei, a gente poderia falar, nossa, só tem um aumento do espaço periodontal, mas quando a gente joga no coronal, no sagital, a gente vê a lucência periapical bonitinha. Aqui com leve foco de decência, que é o que está causando essa comunicação e a inflamação desse seio. Aqui o exemplo mais bonito, fizeram contraste, então fica mais bonito ainda. Mesma coisa, a gente tem um processo inflamatório de seio maxilar esquerdo único, isolado, preservação de células etimoidais, de outro seio, leve espessamento mucoso, que não configura nada. E aí, quando a gente olha o assoalho, eu vejo uma lesão, uma coleção com um realce anelar. Isso aqui é um pequeno abscesso. Quando a gente joga na janela óssea, a gente vê que a raiz do elemento dentário, aqui tem que olhar qual é, X, apresenta uma lucência periapical sem osso de continuidade. Então, tem uma comunicação direta do abscesso, né, da lesão periapical, com o seio maxilar, causando sinusite odontogênica. Tem que colocar isso no laudo, já vi 3 vezes, em esquema que nem era emergência, que era ambulatorial. Então, isso aqui é muito comum. A sinusite que não cura com antibiótico e o paciente volta. Então, a sinusite de origem odontogênica. Então, de complicação da doença periapical ou mesmo da periodontal. A primeira foi sinusite, a segunda é celulite, quando em vez de romper para dentro do seio, ele rompe ou para o lábio superior, ou para o espaço bucal. Então aqui a gente tem incisivo central superior esquerdo, que já sofreu um tratamento de canal, tem um metalzinho lá dentro da cavidade pulpar, mas mesmo ele tendo sofrido esse tratamento de canal, esse dente reinfectou. Isso aqui é uma falência de tratamento. Então, falência de uma terapia endodôntica que chama. Então, a gente tem aqui o aumento do espaço periodontal, que quando a gente joga no coronal, a gente vê que, na verdade, ele é periapical com rompimento de córtex ou cortical vestibular ou bucal. O que significa isso? Que esse conteúdo inflamatório foi para cima do lábio. Então, esse paciente se apresentou, na verdade, com celulite de lábio superior.
Um outro exemplo, além da celulite, quando começa a organizar, faz a coleção fluida com realce anelar, a celulite evolui para um abscesso. Então, é a terceira complicação infecciosa. Então, o que que a gente tem aqui? Vamos primeiro para a janela óssea, que é o que a gente começa avaliando. A gente tem um dente com um molar superior. Nesse molar, a gente tem aumento do espaço periodontal e rompimento dessa cortical vestibular ou bucal. Se repete, sempre a imagem se repete. E na janela de partes moles, a gente vê que esse rompimento está dando origem a uma comunicação dessa lesão periapical, que daria para ver no coronal e no sagital, formando uma coleção, né, extraóssea. Extraóssea pode ser tanto subperiosteal como para extensão para partes moles, com realce anelar. Então, isso aqui é um abscesso. Ali gengival, ou enfim, se fizesse a manobra bonitinha, a gente conseguiria ver se é só gengival ou se está se estendendo para espaço bucal. Então, isso aqui é outra complicação, é o abscesso. Sempre quando olhar o abscesso, tenta achar esse trajeto, essa quebra de córtex. Então, os abscessos extraósseos representam, né, 47% das infecções profundas de pescoço. Eles advêm de uma fonte odontogênica. Isso é bastante interessante. Então, às vezes, a gente vê infecção multicompartimental, né, o que sugere um processo infeccioso não tumoral de pescoço. A gente vai tentar achar a fonte, da onde está vindo essa infecção. 47% vem do dente. Então, a gente avaliando como nesse exemplo aqui, a gente tem a mesma imagem, aqui com rompimento de cortical lingual, né, que já está no nível mandibular, então a cortical lingual rompeu com formação de um abscesso, com realce anelar, aqui abaixo, né, no ângulo da mandíbula, em correspondência com o ângulo da mandíbula. Então, no cenário das infecções cervicais profundas, de origem odontogênica, como essas lesões acometem principalmente o segundo e terceiro molar, e eles apresentam raiz abaixo daquela linha milioide, o primeiro compartimento a ser comprometido é o submandibular. Então, isso aqui é aquela grande dica, né? Quando você tem uma infecção de espaço submandibular, você procura e olha segundo e terceiro molares, porque as raízes deles vão abaixo da linha milioide. Por fim, outro abscesso, só com a mesma conformação. Quando a gente quer caracterizar esse abscesso, assim como o outro, a gente tenta ver uma milioide. Aqui não estava tão bem visualizada, né? Mas nesse aqui ficou bem visualizada. Então, a gente tem musculatura milioide fazendo aquele arco. E nesse caso, a musculatura milioide está rebatida pelo abscesso, pela formação. Então, se eu sei que ela está rebatida, essa formação está no nível abaixo da musculatura milioide, no compartimento submandibular. Se está no compartimento submandibular, eu vou olhar com carinho os segundo e terceiro dentes molares, para ver se o acometimento periapical evoluiu para rompimento de córtex e formação de abscesso. Nesse caso aqui, a gente tem, na verdade, outro exemplo do mesmo, uma celulite, a formação de abscesso, a partir de doença periapical, aqui de dentes anteriores. Por fim, a última complicação, que é a mais grave, angina de Ludwig, que na verdade, é caracterizada como uma celulite. Então, não necessariamente eu tenho que ter abscessos, posso ter só um processo infeccioso difuso de edema, infiltração, e é uma infecção polimicrobiana, com edema rapidamente progressivo, que resulta num grande efeito de massa sobre vias aéreas. Então, isso aqui é o grande risco, né? O risco de morte, por causa dessa obstrução de via aérea a nível de cavidade oral. Em mais de 90% dos casos, orofaringe, né, na cavidade oral, de orofaringe, mais de 90% dos casos de angina tem origem odontogênica. Esse acento está errado, tá? Odontogênica. Então, geralmente por um processo infeccioso, então, mas evoluiu com cárie, evoluiu com abscesso periapical, esse abscesso rompeu, formou um abscesso extraósseo de compartimento mandibular ou sublingual, lembrando que eles se comunicam na margem livre do milioide, pegou tudo. Quando pega todos esses compartimentos, principalmente o compartimento bilateral, né, aqui de compartimento sublingual e de compartimento submandibular, faz um efeito de massa tão grande que às vezes obstrui a via aérea. Então, pode ter sido tanto por isso
infecção primária, né, que seria a cárie, quanto pós-extração, extraiu o dente, fez aquele primeiro complicação de infecção com formação de abscesso, também dá. Então, a angina de Ludwig é isso, é uma celulite barra abscesso de compartimentos cervicais, essencialmente sublingual e submandibular. Então, aqui a gente vê ventre anterior do digástrico, bilateral, musculatura milioide. Aqui eu tenho líquido, coleção líquida, que está superior à musculatura milioide, então eu sei que isso aqui é compartimento sublingual. Inferior ao milioide tem compartimento submandibular, então eu tenho comprometimento de ambos. Essa língua vai estar rechaçada para frente e para trás, pode obstruir a orofaringe. Agora, para acabar, osteomielite, que seria a infecção da medular óssea, também pode evoluir a partir de infecções dentárias, mais difícil, né? Quando é osteomielite de mandíbula, que eu estou falando, a partir de um trauma ou de cirurgias. Quando compara maxila e mandíbula, a mandíbula é muito mais comumente afetada por osteomielite. Por quê? A maxila tem uma rica vascularização. Então, a mandíbula geralmente vai ser o sítio, tanto de osteomielite quanto de osteoradionecrose. É mais fácil acontecer na mandíbula. E como é que a gente caracteriza isso? A osteomielite aguda fica difícil, como em qualquer outra parte do corpo, mas a osteomielite aguda geralmente é caracterizada por uma área elíptica, mal definida, né? Uma zona de transição mais larga, e com facial intensa, com destruição cortical, um aspecto cortical daquele ruído de traça, e a gente vê, não necessariamente, aqui está a comunicação do elemento dentário e doença apical que dão origem a essa osteomielite. Ok. No mais típico, que aí a gente consegue fechar mais o diagnóstico, é a osteomielite crônica, no qual você já vai ter um predomínio de lesão esclerosante e osso desvitalizado. Então, a gente tem uma lesão lítica, expansiva, comprometendo o corpo da mandíbula direita, com descontinuidade de córtex vestibular, apresentando notas hiperdensas de permeio, caracterizando osso desvitalizado, o que é o sequestro ósseo. Aqui embaixo, aqui a gente tem até o osso desvitalizado, até certa... Não, se continuar não é fratura não, é só uma reação periosteal mesmo, multilamelar, mas ainda assim, eu tenho essa nota hiperdensa caracterizando o sequestro, é uma reação periosteal difusa, comprometendo inclusive até o canal da mandíbula. Então isso aqui é sinal de osteomielite. Ou, claro, osteoradionecrose, necrose por uso de bifosfonato. Lembrando que às vezes é difícil, mas necrose por uso de bifosfonato tem que estar tomando bifosfonato, geralmente, usualmente, né? Pode ser um acometimento mais difuso, bilateral, simétrico, e a osteoradionecrose geralmente mais comum se for acima de 60 Gray, então teria que ter uma história, né, condizente, mas o aspecto é muito parecido. Então, a osteomielite geralmente acontece na mandíbula e é caracterizada pelos achados agressivos, apesar de ser uma infecção. Interrupção cortical, sequestro, neoformação óssea periosteal, áreas de atenuação de gás podem ocorrer em todas elas. O antecedente de cárie ou extração dentária vai te culpar a causa da osteomielite, né? Muito dificilmente a osteomielite de mandíbula vai ser hematogênica, ou pós-procedimento cirúrgico, ou pós-fratura. Então, para terminar, eu acho que esse termina isso. A pericoronite ou pericoronarite, o que é isso? É a inflamação ao redor da coroa de um dente que ainda não irrompeu. Então, é um dente semi-irrompido ou que ainda não irrompeu, que geralmente é o terceiro molar, que é o siso. Então, o que caracteriza? É uma gengivite, uma inflamação dessa gengiva, por má higiene também e pelo próprio cisalhamento ali. Então, a gente vê isso. Você vê como facilita a manobra. Ela abriu, separou a gengiva da mucosa, da restante da mucosa bucal, e eu vejo o realce de contraste nos tecidos pericoronais, ou seja, ao redor da coroa do dente não irrompido. Isso é pericoronarite. Por que isso é interessante? Isso aqui não dá nada, mas se não tratado, isso aqui pode evoluir para a mesma coisa: celulite, abscesso, angina de Ludwig, osteomielite. Então, assim, é uma gradação, né? Todos eles podem evoluir com essas complicações. Então, acabou. Para terminar, o fluxograma que eu falei que ia mostrar das lucências. Então, quando a gente tem uma hipodensidade ou uma lucência perto de uma raiz
dentária, a primeira coisa, a gente pode seguir esse fluxograma e perguntar se ela está centrada na raiz. Se estiver centrada na raiz, com história de trauma, provavelmente é uma luxação, subluxação. Se não tiver história de trauma e tem uma evidência de cárie, ou defeito que é o defeito da coroa, né, do esmalte, ou de um tratamento prévio de canal, geralmente vai entrar naquele grupo, periodontite apical, doença periapical, que pode ser granuloma, cisto ou abscesso. Se não tiver essa história, entra num tipo especial de doença que chama de displasia cemento-óssea. Ok, isso é uma via. Se a lucência não tiver como centro a raiz, aí entra numa outra via, que a gente vai perguntar se existe associação dessa lucência com um dente que não irrompeu, ou com uma formação que parece um dente, e aí entra o diagnóstico, o odontoma, que é um tipo de tumor odontogênico, com formação de estruturas que se assemelham ao dente, apesar de não ser um dente verdadeiro. E quando tem relação com dentes não irrompidos, um cisto dentígeno ou ameloblastoma. Se tiver sinais agressivos, aí entra naquele osteomielite, uso de bifosfonado, osteoradionecrose, malignidades. Vamos tentar ver isso rapidinho na prática. Já estourei o tempo aí, ou não? Bebeto. Está no limite do tempo. Eu proponho que você... Eu quero o seguinte, porque inclusive tem pessoas que vão assistir uma outra reunião agora. Eu proponho que você, na semana que vem, faça o complemento disso e fala sobre implante dentário, que você falou que tem muitas complicações. Eu acho que a aula foi espetacular, muito bom, você dissecou bem esse artigo. Não deu para completar tudo, mas nós vamos voltar semana que vem, vamos arrumar um horário e você vai terminar isso. Tá bom. Ok? Tá. Estamos combinados. Tá bom, então. Como é que eu mando? Parabéns, Obrigado então. aí pelo convite. Foi muito bom. Obrigado aí, pessoal. Sérgio, Obrigado pelo convite. Sérgio, Clécia, você está de parabéns. A aula foi ótima, muito esclarecedora. Estou aqui já querendo essa próxima aula aí, essa continuação. Muito bacana Obrigado, mesmo. Clécia. Vamos marcar, Tá a continuação vai marcar amanhã. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Parabéns, tá bom, hein? então. bom, parabéns. Tá bom. Tchau. Tá bom, obrigado, gente. Vou interromper aqui. Como é que eu mando no chat? Como é que eu mando o recado no chat? Não sei. Tem aí, Bia. Tem na barra inferior. Na barra inferior tem uma coisa. Tem escrito aí chat. Tá. Já achei. Achou? Beijoca. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, Clécia. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Excelente aula. Muito boa, né? Muito boa, muito boa, muito boa. Não, mas na verdade é o seguinte, o que ele fez... Eu não sei se mandei... Mas ele fez uma coisa ótima para a gente como radiologista. Claro, ele porque simplificou o artigo. 99% de nós não sabe porra nenhuma disso. Você Claro. sabe o basicão, mas ele deu uma organizada. Eu vou ver essa aula toda de novo. Porque a gente bota lá o negócio que vê, mas ele foi fundo, foi muito bom. Muito bom mesmo. Amei.